Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar naturalmente por saudar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e dizer-lhe que, apesar de tudo o que já foi dito, os preços em Portugal são generalizadamente mais altos que nos outros países da União Europeia e que a responsabilidade é naturalmente do Governo PS, da política de direita, e é por isso que o PS gosta tanto de ver aqui o Presidente da Autoridade da Concorrência, assim desresponsabiliza naturalmente o Governo. Senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, preços sem impostos, porque são os preços que as empresas absorvem, dados da Direção-Geral de Energia, dizem-nos que para o gasóleo, em janeiro de 2010, em 23 dos 27 países da União Europeia, os preços eram inferiores. Relativamente à gasolina, em 21 dos 27 países da União Europeia, os preços eram inferiores. Entre janeiro de 2009 e janeiro de 2010, no gasóleo, os preços subiram 12,8%, em Portugal subiram 19,8%, mais 7 pontos percentuais. E para a gasolina, entre janeiro de 2009 e janeiro de 2010, na União Europeia subiu 45,6%, em Portugal subiu a 57,5%, mais 11,9 pontos percentuais. Senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, se isto não são valores mais altos e desfavoráveis a Portugal, mesmo que em alguns casos sejam milésimas de euros, mas o senhor continua a subestimar o significado de diferenças de milésima de euro, ou décimas de cento, neste negócio da gasolina e do gasóleo. Se isto não tivesse significado, ou mesmo centésimas. E esse é o primeiro problema que o senhor não pode fazer. Pá. Depois, gostaria de lhe perguntar se já ouviu falar de uma coisa chamada colusão tácita de oligopólios coletivos em matéria de concorrência, que é aquilo que vem acontecendo. É uma questão utilizada por outras autoridades da concorrência, concretamente aqui na nossa vizinha Espanha. Colusão tácita de oligopólios coletivos. Gostaria de lhe dizer o seguinte, o que a Autoridade da Concorrência, esta conversa já são episódios de um romance bastante longo, o que é que, do nosso ponto de vista, a Autoridade não faz porque não quer fazer? É analisar se o tipo de fixação de preços que está a ser feito neste momento, a partir do Platts, se justifica, se produz ou não lucros especulativos para as petrolíferas. É isso que o senhor, pelos vistos, a especulação não diz nada à Autoridade da Concorrência. Eu acho que devia ser uma preocupação fundamental da Autoridade da Concorrência. Se, por exemplo, esta situação se mantiver, os portugueses em 2010 vão pagar qualquer coisa como mais de 268 milhões de euros do que se tivessem os preços médios da União Europeia durante 2010. O que é que a Comissão Europeia nos disse? Nós fizemos uma pergunta, depois dos questionamentos aqui todos feitos, a propósito dos Platts. Primeira especulação. Os Platts nem são uma bolsa, nem são uma plataforma de negociação. É algo fixado por uma agência de informação. A agência, uma editorial, uma empresa privada, que recebe as informações de quem? Dos negociantes, dos traders. Isto é, os ladrões fixam o horário à polícia, que determinam os preços. Pergunta-se, quem é que fiscaliza? Quem é que chega à conclusão de que aqueles são os preços de equilíbrio de mercado, aqueles que são fixados pelo Platts? Ninguém diz, nem a Comissão Europeia consegue dizê-lo. Não diz. Qual a fiabilidade destes valores? Ninguém nos diz, ninguém é capaz de garantir que estes preços respondem aos chamados equilíbrios, aos equilíbrios de mercado, aos resultados da procura e da oferta no mercado europeu. Mas diz mais a Comissão Europeia. Diz que estes preços são utilizados nestes contratos, resultam de decisões voluntárias entre compradores e vendedores. E, portanto, que não é uma obrigação, é uma escolha dos negociantes. O que eu coloco, faço uma pergunta evidente. Porque é que a Galp e as outras petrolíferas, mas a Galp aqui neste momento, que é produtora de refinados, está obrigada a esta utilização dos Platts?
E depois pergunto-lhe outra vez algo que o senhor continua sem ser capaz de nos explicar. Diz-nos que os combustíveis e os combustíveis líquidos são bens transacionáveis. Mas então por que não tem o funcionamento dos restantes bens transacionáveis? O que é que aconteceu aqui com o leite e com o arroz? Como os senhores bem sabem, foram comprar à Alemanha porque eram mais baratos. Mas então porquê é que aqui não entra o gasóleo e a gasolina mais baratos dos outros países em condições suficientes para nos baixar aqui os preços para os níveis dos outros países? Os senhores dão uma explicação que eu continuo a não perceber relativamente a um mercado que funciona com bem transacionável. Não consigo entender essa situação. Tem concluído. Mas se os preços são todos alinhados pelo Platts, a gente nunca chega ao fim desta discussão, por causa deste problema da limitação de tempo na abordagem destas questões. Mas pode continuar a gastar da sua intervenção. Sr. Presidente, não tem problema. Eu pergunto porque é que, se os preços são todos alinhados pelo Platts, porque é que nós temos sempre, em geral, preços mais elevados e significativamente mais elevados relativamente a um conjunto de países da União Europeia? O senhor Presidente da Autoridade da Concorrência está de acordo com a Petro e a Petrogal de que isso resulta da dimensão do mercado? Ou, como a Galp tentou dizer, dos custos de assegurar a cobertura da distribuição no território nacional? Então, e os outros países da dimensão do nosso e mais pequenos que o nosso? Que mercados é que têm? Está feita essa avaliação? É a resposta da Petro a este problema da diferenciação face aos valores de referência do Platts.